A cada dia, a vida vai deixando as pessoas mais intolerantes. Muitas pessoas já não conseguem aguentar nada, principalmente aguentar algo de alguém que não conheça. Mas naquele caso, não é exatamente isso. O andar de cima reclamava que o andar de baixo, do apartamento de baixo, que fazia barulho em reuniões. Pois no andar de baixo, uma pessoa reclamava de barulho de cima, a música e o salto de Cecília, de 38 anos. Pois bem, no andar de baixo vivia o empresário Dalécio, 62 anos. Ali no bairro, ou no condomínio de luxo, ninguém sabia que Dalécio sofria de uma doença que não tem cura. Chama-se que essa doença que não tem cura, a gente é tratada como doença autoimune. O organismo não reage. Você toma um remédio ou outro, você pode segurar a onda, mas a onda continua. Dalécio ficava cada vez mais irritadiço, cada vez mais aborrecido, e isso, sem dúvida nenhuma, também tinha como causa a doença que tem nome esquisito, Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma doença que vai dando uma frouxidão na musculatura, a musculatura vai ficando como se fosse uma coisa mole, uma gelatina. E com isso, o sistema nervoso dele já estava pela nota 10. E ontem à noite, ele não aguentou quando ouviu um barulho no andar de cima. Mas dessa vez, ele decidiu que o casal de cima não ia brigar com ele, nem ele ia brigar com o casal. Ele decidiu que ia matar os dois. Ele, sem dizer nada a ninguém, foi no quarto, pegou um revólver calibre 38 e foi para o andar de cima. Ao chegar no andar de cima, bateu na porta, abriram a porta. Quando o viram, disseram novamente uma briga. Não deu tempo. Dalécio atirou e atirou para matar. Cecília caiu. Miriam Cecília era uma dentista e ali ficou estirada. O marido dela, Fábio, de 40 anos, que também tocava os seus negócios, um esportista, também caiu ali. Só restou uma testemunha viva, uma filhinha de 1 ano. Mas a história não terminava aí. Dalécio desce, volta ao seu apartamento, pega a arma, recarrega, olha para a esposa e diz só uma única frase. Você, a partir de agora, vai ter que se virar sozinha. Dalécio pega o elevador, e o elevador que descia era o elevador que o levava também à morte. Ele pegou o revólver com quem acabara de matar as 2 pessoas, e hoje a dentista faria 38 anos. Ele pegou o mesmo revólver e se matou. O velório, me dá imagens do velório. Você está vendo aí imagens ao vivo do velório da dentista Miriam e de Fábio. Nesse momento, você está vendo o velório? A família disse, não, pode filmar de longe. Em Indaiatuba. Aí você está vendo as imagens onde está a Fernanda Burger, que eu vou chamar já, inclusive está com um companheiro nosso, companheiro de muitos anos, e já eu vou chamá-la. Porque como tudo aconteceu, põe na tela. A foto feita pela Polícia Civil mostra a porta que dá acesso a um dos quartos do casal. Nela, há marcas de 3 tiros. São os sinais de um crime chocante que aconteceu neste prédio de luxo na região de Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Miriam Cecília Mistalden Baida, que completaria 38 anos nesta sexta-feira, e o marido dela, Fábio de Rezende, de 40 anos, que era subsíndico do prédio, foram mortos a tiros pelo vizinho, porque estariam fazendo muito barulho. O empresário Vicente Dalécio, de 60 anos, morava no 11º andar.
no apartamento de baixo. Segundo a polícia, Vicente invadiu armado a residência do casal. No corredor que dá acesso aos quartos, Miriam foi atingida por um tiro. O marido ainda tentou se proteger atrás da porta, mas também foi baleado. O filho do casal, de 1 ano e meio, estava no apartamento e não se feriu. Nós adentramos no apartamento, a criança estava debruçada em cima da mãe e, na sequência, foi retirada desse local, colocada juntamente com alguns vizinhos de outro apartamento, e foi uma cena chocante. O empresário que matou o casal foi encontrado morto dentro do elevador. Ele estava com a arma do crime. É um revólver 38 de 6 tiros. Ele teria efetuado 6 disparos no apartamento da vítima. Depois teria ido para o apartamento dele, recarregado a arma. E quando estava no elevador descendo, teria dado mais um disparo nele. Esta não foi a primeira vez que o casal e o empresário se desentenderam por causa do barulho. Testemunhas afirmam que as discussões entre as famílias eram frequentes. O setor de homicídios de Carapicuíba, que vai investigar o caso, já esteve aqui no condomínio e conversou com a esposa do empresário. Ela disse que antes de pegar a arma e cometer o crime, o marido dela se irritou com o som que vinha do apartamento de cima. O empresário, que não tinha passagem pela polícia, e a esposa são donos de uma empresa metalúrgica de São Paulo. A arma usada por ele era registrada. Durante a noite e parte da madrugada, parentes e amigos das duas famílias foram até o condomínio. Eles não quiseram gravar entrevista. Com a morte de Miriam e Fábio, o Conselho Tutelar foi chamado para cuidar do filho do casal. A criança foi entregue aos cuidados da avó paterna. Já se retiraram, já está indo para a casa da avó, já está em segurança, né? E aí depois vai passar por acompanhamento psicológico, né? Os corpos do casal foram os primeiros a deixar o condomínio. Logo depois, o empresário também foi levado para o Instituto Médico Legal. E o casal está sendo velado, põe a imagem para mim. O casal está sendo velado em Dayatuba. Miriam, que hoje faria aniversário, completaria 38 anos. E o Fábio, 40 anos, um esportista. Você está vendo imagens aí nesse momento do velório. Mas esse mundo é muito pequeno, não é? O tio do Fábio, é um dos jornalistas mais importantes desse país, que nós todos temos muita admiração, eu, Percival e todos os companheiros. Ele é um mestre na área da economia, mas é um mestre também escrevendo. E ele está com a repórter Fernanda Burger, o Celso Ming. Ele é o tio do Fábio. Então eu dou boa noite aos dois e entrego a Fernanda. Fernanda. Marcelo, Celso Ming, ele se tornou o porta-voz da família. A família está lá na capela, a mesma capela onde Fábio e Miriam se casaram há 9 anos. Foi aqui também que eles batizaram a única filha que eles tinham, que hoje tem 1 ano e meio. E também a única pessoa que presenciou esse crime bárbaro. Celso, a família está profundamente abalada, não poderia ser diferente, né, com o que aconteceu. Vocês conseguem entender qual foi a dinâmica desse crime? Por que chegou nesse ponto? Pois é, muita gente me perguntou se a família está revoltada. A gente se revolta contra o sistema, a gente se revolta contra, digamos, contra a política de segurança do governador, se for o caso, a gente se revolta sobre algumas, digamos, complicações sociais e tudo, uma pobreza, isso traz revolta. A família não está revoltada, a família está chocada, porque realmente é uma coisa complicada. Não foi um bandido que cometeu esse crime, uma pessoa que aparentemente uma pessoa teria que ser responsável, mas a gente viu que não era responsável. Mas eu queria fazer um reparo sobre o que Marcelo disse. Não havia uma briga, não houve propriamente uma briga, e nem a reclamação foi do empresário assassino. A reclamação foi do Fábio e da Miriam, que foram ao síndico do prédio se reclamar do barulho que estava acontecendo no apartamento do vizinho. Então é um pouquinho diferente.
A versão que vocês têm, então, é bem diferente do que até testemunhas disseram, que eram brigas mútuas. Não, briga, com certeza não havia briga. Isso eu nunca... conheço o Fábio há anos, desde pequenininho. A família é muito integrada. Eu jamais ouvi dele dizer, olha, temos problema lá no condomínio. Nunca ele falou. Ele uma vez, eu sei que ele falou que tem um cara chato lá, mas parou aí. Então, realmente, para nós foi um choque, esse desfecho aí com que a gente não contava. Então, o que teria motivado esse descontentamento descontrolado desse vizinho teria sido a reclamação do Fábio, não o barulho que vinha do apartamento? Pois é, a reclamação foi feita isso pode ser depois comprovado pela reportagem, a reclamação foi feita ao síndico. Ele, na condição de subsíndico ou de morador, fez uma reclamação de excesso de barulho com o síndico. Então, isso poderia ser comprovado. Mas eu não sou uma testemunha desse fato aí. Isso eu ouvi na família. Agora, Celso, ele não teria gostado dessa reclamação e teria xingado na janela? Vocês têm essa versão também? Não tenho essa versão. Nós, aliás, temos ninguém da nossa família foi testemunha ocular do que aconteceu. A família chegou depois que a tragédia tinha se consumado. Então é preciso entender que... Marcelo? Ok, eu já volto com a Fernanda Burger. Quero dizer ao Celso que realmente houve a primeira versão. A versão, inclusive, partiu da polícia, de que ele teria reclamado. Agora surge, então, o que deixa de ser uma versão para ser um fato, não é? De que o subsíndico, o Fábio, foi, então, reclamar. E reclamar do barulho que estava acontecendo no apartamento do empresário assassino. Vamos tentar entender o seguinte. O que, apesar dele ter uma doença degenerativa, portanto, uma doença grave, sem recuperação, a questão é o seguinte, isso não faz que ninguém possa se permitir a matar as outras pessoas. Isso é o número 1. Segunda questão é, como as pessoas, né, dizem, temos que desarmar, o que é falso. Porque diz na reportagem inicial que ele tinha a licença da arma. Mentira, ele teve. A arma já estava com a licença vencida. Segundo, ele não poderia ter tirado a arma de casa. Por quê? Porque a licença, que ele não tinha mais, só dá direito a você ter a arma em casa. Se saiu da porta de casa, você está cometendo um crime. E o que é mais grave nisso tudo? Como a vida hoje vale pouco e como a intolerância é permanente. Porque por qualquer coisa, a mais banal das coisas, um vizinho reclama do outro e vira um tiroteio do tiro. Porque são 6 tiros, fora o que o matou, né? Então são 7 tiros. Isso tudo vira uma grande tragédia. Uma tragédia que seguramente não marca só as famílias, marca famílias, marca os vizinhos. Eu tenho um amigo que o filho vai brincar lá e que disse hoje, meu Deus do céu, se meu filho estivesse lá. E ali perto, no ano passado, um empresário teve uma briga, um escrivão de polícia com um tenente, porque simplesmente o tenente tinha sido expulso da festa ali pertinho. E aí mexeu com uma moça. Quando o escrivão foi lá falar com ele, ele foi e matou o escrivão. Por quê? Porque hoje em dia, com as nossas leis e com os nossos políticos que fazem essas leis, eles são muito rápidos, eficientes na corrupção e lentos na proteção à sociedade e na representatividade da sociedade. E, portanto, é por isso que nós vivemos hoje, talvez o momento mais grave que eu conheço, mais grave, com total descontrole da segurança e total descontrole das pessoas. Parentes, falou o Celso Ming, em nome da família, ele é um tio do Fábio, mas fundamentalmente a família do empresário falou com a gente e disse o seguinte, a gente não consegue entender o que aconteceu. E as testemunhas dizem, mas caramba, ele reclamava sem parar do outro, bota no ar.
As duas famílias se encontraram no IML para liberar os corpos. Os parentes do casal chegaram primeiro, um primo do executivo e o cunhado da dentista. Eles deixaram o Instituto Médico Legal sem falar com a imprensa. Depois, a irmã do atirador e um primo dele chegaram. Após a liberação, Dona Marilu, emocionada com tudo o que aconteceu, tentou falar sobre o perfil do atirador. Trabalhador, honesto, cumpridor dos seus deveres. Mas chega um ponto que as pessoas podem. A dona de casa é irmã de seu Vicente D'Alessio Neto, de 62 anos. O homem que assassinou o casal e em seguida se matou. Sobre a saúde dele, ele já surtou alguma outra vez? Nunca, não tem isso, gente. Ele teve um problema, ele teve uma doença degenerativa, como eu te falei, que comprometeu os movimentos dele. Ele ficou internado, tomando medicamento para fazer esse tratamento de recuperação dos movimentos. A dentista morta pelo vizinho ia completar 38 anos de idade nesta sexta-feira. Ela estava com a filha de 1 ano e 7 meses na hora do crime. A menina não foi atingida. O alvo era o casal. Miriam Cecília Mistalden Baida foi baleada no tórax e Fábio de Rezende, de 40 anos, no peito. Ele era o subsíndico do prédio. Essa foto, feita pela Polícia Civil, mostra as marcas dos disparos na porta do corredor do apartamento que dá acesso aos quartos. Segundo a polícia, Vicente invadiu a residência do casal armado. Fábio foi atingido tentando se proteger atrás da porta. Miriam foi baleada em frente ao quarto da filha. Segundo a polícia, esta não foi a primeira vez que o casal e o empresário se desentenderam por causa de barulho. Testemunhas disseram que as discussões eram frequentes há quase 1 ano. A mulher do empresário chegou a dizer que ele ficou intolerante a qualquer barulho depois da doença que atingiu os músculos dele. Mas há uma questão. No meio de tudo isso, tem uma menina de 1 ano. Tem uma criança de 1 ano que começou a chorar, segundo testemunhas, debruçada no corpo da mãe ou no corpo do pai. E uma vizinha que viu retira a criança e leva para dentro de casa. Ok, nós falamos de uma coisa que é a vida prática. O empresário não tinha aporte, o empresário fez, o empresário aconteceu. Mas esquecemos de falar uma coisa e eu vou falar. As várias fotos que eu vi do casal, mostra essa aí, por favor. É gente sorridente, gente de bem com a vida, gente que queria apenas viver. E também tive uma outra informação de que o casal estava prestes a se mudar do local onde acabou morrendo. Eu queria perguntar ao meu companheiro Celso Min, já falamos de todos os equívocos dos nossos políticos, da nossa segurança, mas agora eu queria falar do ser humano. E o que eu queria falar, Celso, para você te perguntar é o seguinte: como era o casal? Sobre a vida, sobre o prazer de viver, sobre a alegria de ter uma criança que eles acabaram de colocar no mundo para seguir em frente. Pois é, Marcelo, eu acompanhei esse casal desde pequenos. Eu tenho já tenho uma série, já sou um coroa. Eles estavam ainda muito na juventude, mas desde pequenos eu venho acompanhando. Eles são gente muito feliz, muito dedicada, muito mansa, muito... Eu, por exemplo, eu dei para Miriam muitas orquídeas que ela cultivava lá dentro do apartamento, e a cada botão que saía da orquídea dizia, floresceu a roxinha e tal, esse tipo de coisa. Então é gente de classe média, por isso também eu quero consertar uma informação. Não era um prédio de luxo, é um prédio de classe média. Eles tensionavam a mudar para Valinhos para, digamos, segundo a expressão do próprio Fábio, para melhorar a qualidade de vida. É apenas isso. Ele trabalhava numa multinacional e ela era uma dentista que, depois que nasceu a Mariana, ela até parou de clinicar.
Tá certo. Ô, Burger, ok, Celso, obrigado, querido. E foi, infelizmente, falar com você nessas circunstâncias não foi a melhor, mas pode ter certeza que eu e Percival ficamos muito felizes em te ver, infelizmente, vendo você nessa situação. Fernanda. Pois é, mas disponha sempre, estou aqui à disposição do que vocês quiserem saber. Fernanda Burger, me diga uma coisa. Pois é, Marcelo, o Celso ele está representando, claro. Fernanda, me diga o seguinte, você tem Pois alguma informação nesse momento a mais da polícia, o que está sendo feito, o que vai ser feito? Por favor, Fernanda. A polícia, Marcelo, já ouviu a principal testemunha desses fatos, que é a esposa do empresário, mas pretende ouvir nos próximos dias também outras testemunhas do prédio, principalmente, para tentar determinar exatamente como é que eram essas brigas, se houve realmente essas brigas ou se só houve essa reclamação feita pelo Fábio em relação aos barulhos constantes que vinham do apartamento do Vicente. Agora, é um caso que não tem muito o que a polícia investigar, é um caso que não tem muito a solução para se ter. O enterro dos dois vai ser amanhã de manhã aqui em Indaiatuba, Marcelo. Valeu, Fernanda. Já já eu volto com a Fernanda. Poxa, tadinha da Fernanda. Fecharam. Corta aqui para mim. Eu vou voltar no caso já já.